E aí, galera, tudo bem? Hoje eu venho aqui lhes falar, né, com vocês sobre um outro jogo, né, da Suprema Trindade, né, da Robert Party, né? Vocês bem sabem, né? Tem Angelique, Haruka Naruto aqui no Nakade e é isso mesmo. Kiniro no Corda, né? Ou para os mais íntimos, La Corda Douro, né? A corda dourada, como dizem, né? A ideia, né, para esse jogo, né, se deu início, né, quando a Keiko Erikawa lá e o seu marido, né, o Kou, pensaram, e se nós criarmos uma nova franquia Otome, né, pra galera e tal, né? E aí os visionários, como eram, né, eles logo começaram a mexer os pauzinhos, né? E nessa eles de primeira, né, decidiram pedir a opinião dos fãs, né? Saíram por aí entrevistando e fazendo enquetes, né, para pedir ideias de que tipo de jogo os fãs queriam, né, esse tipo de coisa assim, né. E o tema escolhido foi música, né. Esse tema já passava pela cabeça do casal, né, porque eles sempre foram fãs, né, de música, em especial música clássica, né. Então, depois disso eles começaram o projeto, né. E logo o jogo intitulado como La Corda Douro, né, foi lançado para PC, né, aqueles Windows XP 98, né, mais ou menos em 19 de setembro de 2003, né, e posteriormente, né, saiu para PS2 em 2004 e PSP em 2006. A história do jogo gira em torno de um colégio chamado Seiso, né, e lá reza a lenda em que lá habitam fadas musicais que abençoam o colégio, né, e seus estudantes com o dom da música, né. Isso porque há muito tempo o fundador da escola acolheu uma pequena fada que estava machucada e com isso o bom violinista, né, conseguiu a bênção da fada para com sua vida profissional e também amorosa, né. Na vida profissional ele conseguiu ganhar um concurso, né, musical e fundou o colégio, né, com isso. E na amorosa ele conseguiu seu final feliz, né, com uma rival dele, né, o concurso, né. Então esse romance deles, né, também virou uma lenda que circula pelo colégio, né, sendo chamada de romance do violino, alguma coisa do tipo assim, né. Bem Tokinek Memorial da vida, né. É, bem isso aí, né. O colégio Seiso, né, é dividido entre dois polos, né. O polo dos estudantes de música, né, os que usam uniformes brancos, né, e os estudantes normais, né? Os que usam uniformes pretos. Puxa, esse estilo meio VK, né? Vampire Knight, né? E anualmente, ou quase, né? O departamento de música faz um concurso musical, né? Para entreter seus alunos, né? De quebra, arrancar um pouco do espírito competitivo, né? Dos jovens, né? Nada demais, né? E com isso são escolhidos uns 7 participantes, né? Dentre esses participantes, né? Estão Len Tsukimori, né? Um mido do segundo ano, né? Com uma personalidade calma, mas explosiva, né? De certa forma. Ele tem cabelos azuis e é tido como o frio calculista, né? Frio e calculista da galera, né? É assim que eu enxergo ele, sei lá. Conhecido por ser um gênio do violino e candidato mais forte do concurso, né? Kazuki Hihara, né? Bem o oposto do Tsukimori, né? Um garoto do terceiro ano, né, deveras bem molecão mesmo, né, e que possui cabelos verdes claros, né. Sempre alegre e sorridente, né, é um menino mais gente fina do jogo, na minha opinião, né. Sua especialidade é tocar trompete, né, embora ele goste bastante de esportes também, né. Keiichi Shimizu, né, o mais novinho do grupo, né. Um menino loirinho, né, que está sempre sonolento, né. O maluco tá sempre dormindo, velho, do nada, velho. Ele é meio viajar na maionese, né? Mas embora ele aparenta ser calmo e bobinho, né? Ele é um menino bem língua afiada, cara. E bem direto ao ponto, velho. Sua especialidade é o violoncelo barroco, né? E uma das curiosidades malucas é que ele é um dos poucos personagens que eu conheço que tem fortes tendências em ser cristão, velho. Você pode ver pela história dele no mangá, no anime, no jogo principalmente, né? É bem interessante isso, né? Acho que é mais uma acordadora que tem. Será que tem a ver com música clássica, alguma coisa do tipo? É, bem legalzinho, uma curiosidade aí pra vocês. E a única menina, né, do concurso aí, né, a Shouko Fuyumi, né? Uma garota gentil e tímida, né, de cabelos turquesa, ou quase, sei lá, né? Que está sempre fazendo o seu melhor para superar sua fobia social, né?
Ela não pode ver uma pessoa que ela fica maluco, sem saber como agir. Bem que eu entendo, né? Como Shimizu, ela também é muito jovem, né? Estando no primeiro ano, né? Estudando na mesma classe do Jitokuja aí. E por isso, frequentemente, sofrem bullying de geral, né? Por ter sido uma das prestigiadas, né? Candidatas a ser escolhida do concurso, né? Já que os outros ficam falando que ela é inexperiente, esse tipo de coisa, né? Sua especialidade é o clarinete. E daí, né, temos o Azuma Yunoki, né? Um belo rapaz, né, de longos cabelos violetas, né? Muito amigo de Hihara, né? Desde a infância, né? Ele é meio que o aluno modelo da escola, né? E sua popularidade fez com que o Jitokuja, né, tivesse fãs tão obcecadas por ele, né? A ponto de fundarem um fã-clube pra ele, né? Pro bonitão aí, né? À primeira vista, ele é um cara gentil e delicado, né? E calmo, mas não se engana com a cara fofa dele não, né? Pois é, eu passei mó trauma. Sua especialidade é a flauta transversal, né? Bem, esses aí são os candidatos que normalmente entram no concurso, né? Mas... E a nossa protagonista? Bem, ela é uma aluna normal. Sim, ela é uma aluna normal. Mas que do nada começou a ver e a ouvir a lendária fada da escola sussurrar em seus ouvidos juvenis, né? A fada, ao perceber que nossa protagonista, né, nomeada como Kahoku Hino, né, se tu escolher não dar teu nome pra ela no jogo, consegue vê-la, logo fica doidinha e decide enfiar a nossa protagonista, né, coitada aí, ruivinha, né, nesse concurso musical, né. Nossa protagonista, sabendo que não tem chance contra os participantes do concurso, né, pois nem musicista ela é, né, logo de cara recusa. E ainda se pergunta se está lúcida mesmo, né, já que tá vendo fada, né. Acha bem bizarro isso, né. Mas a fada, né, ou fada, né, já que o Lili aí aparentemente é um fada macho, né. Sim, pior que foi confirmado, né. Presenteia ela com um violino todo chitadão de magia, cara. Como se, você sabe, não fosse crime usar um violino mágico em uma competição, né. Em Padrinhos Mágicos o Lili já tava condenado, né, isso é certo, né. A protagonista continua relutante em aceitar, né, já que ela tem bom senso e sabe que é errado, né. Mas de tanto que a fada enche o saco dela, ela acaba aceitando e entra na competição, né. Quando você vai lá ver, né, o teu nome já tá na lista já de participantes, né? Então já era, velho, já era. Tu tem que participar, velho. Então tu começa a frequentar as reuniões a respeito da competição, né, com os outros participantes e tal, né. E além dos estudantes de música, né, os personagens listados aí, né, entra em cena também o Ryotaro Tsuchura, né? Eu não consigo falar Tsuchura, sei lá. Que como tu, né? Ele é um aluno normal, né? Capitão do time de futsal da escola e tal, né? Isso aí, ele é meio que o mino dos esportes do time, da galera, né? Mas que tem um talento impecável para piano, né? A mãe dele era fã da mãe do Tsukimori, que é pianista. Sei lá, que brisa, né? O coitado acaba entrando nessa, pois ele tenta te ajudar, né, no jogo, né, tipo, ele tenta se voluntariar, te ajudar a ensaiar, né, esse tipo de coisa, porque na competição todos eles precisam de um acompanhante, né, pianista pra esse tipo de coisa, por puro bom coração mesmo, que ele é gente fina, né. Mas ele acaba meio que vendo a fada, né, e com isso, né, o Lili, né, que é a fada da Argento lá, né, que sacana como é, né, acaba metendo mais um coitado em seus planos malucos, né, tadinho. O Tsuchura aí, né, teve um azar do caramba, né? Mas ainda bem que amou o Nami não, né? Essa mina é uma das boas confidentes, né, da protagonista, né? Independente e confiante, né? Ela me lembra um pouco a Rachel de Angelique 2, né? Tanto em aparência quanto em atitude, né? Ela é pertencente ao clube de jornalismo, né, da escola e está sempre procurando fofoca alheia por aí, né? Ela vê de tudo, menos as benditas fadas. Ô, vida cruel, né? Porque tá dizendo da história lá que os únicos que conseguem ver as fadas, né, são os escolhidos, né? Que vão ser escolhidos para participar do concurso, tudo tal, né?
E já que ela não é uma escolhida, ela é a única que não vê fada, né, nessa coisa. Fica 2 dias procurando, né? Brisa mesmo. O professor, né, responsável por organizar o concurso dessa vez, né, é o Hiroto Kanazawa, né, carinhosamente chamado de Kanayan, né, por seus alunos. E sim, erradamente ele é romanceável, né? Então ele, como também o Shinobu Ozaki, né? Um menino bem de boas, né? Meio típico ex-estudante que fica se voluntariando na antiga escola, né? Saca? Bem, voltando ao concurso, assim, né? É ele quem te dá o tema da vez, né? O tema no qual tu terá que se espelhar, né? Para escolher qual música tocar na etapa da competição correspondente, né? O tema parece ser bem aleatório mesmo, né? Pois nas vezes em que joguei, eu nunca recebi um tema igual ao outro, né? Daí é só começar a tua jornada, né? Pra, sabe? Pra ensaiar, né? Pra competição, né? Mesmo tendo um violino cheatado, né? O protagonista tem que ensaiar, né? Que? Achou que não haveria esforço, né? Achou errado. Pois, por mais que o violino mágico, né, capte as emoções do seu portador, né, e as transforme em música, né, no game, tu deve aprimorar suas formas de expressão e tal, né? E com isso, tu sempre vai estar upando sua protagonista e tal, né? Saca? Tipo um RPG, né? Nesse jogo, né, você interage bastante com os outros personagens, né? E eles possuem 2 tipos de ponto de afinidade, né? Ponto de amizade e ponto de inimizade, né? Bem como em Angelique Toa, né, mais ou menos. E esses pontos vão depender de sua classificação no concurso, né? E também de suas respostas, né, para com as perguntas e interações que eles farão com você, né? Aqui ou eles viram seus bons amigos ou viram seus bons rivais, né? Tu é que escolhe. Nesse jogo, né, existem 3 tipos de música, né? Música alegre, né, que eu chamo de música vermelha, né? Música elegante, né, que eu chamo de música verde. E música triste, né, as músicas azuis, né? Para conseguir tocar essas músicas no jogo, né, você precisa de partituras, né? Essas partituras só podem ser obtidas coletando fadas em diversas partes da escola, né? Existem 2 tipos de fada na escola, né? Tem as fadas musicais, né, que são das cores dos 3 gêneros musicais existentes no jogo, né, e elas te dão fragmentos de XP, né, para você e para as músicas, né, que você quer obter, né. Então essas são meio que as fadas mais da teoria, né, mesmo, que tu consegue quando tu aperta no ícone de caçar fadinhas, né, onde tu sai correndo que nem um cavalo de padeiro pela escola, enquanto um timing, né, conta desesperadamente na esperança de tombar com uma das fadas dessa escola, né, na área que você está, né. Se tiver sorte, você tomba com elas, você captura a fadinha, né. E o outro tipo de fada, né, são as fada ferro, né, que são as fadas que geralmente completam, né, sua partitura prática e tal, né. Essas aí já são mais fáceis de se identificar, né, já que as de Takuja aí, né, interferem no som do próprio jogo, né. Então, se tu estiver passeando de boas pelo mapa do jogo, né, e ouvir do nada uma Ave Maria ou qualquer música diferente, né, do nada, né, pode apostar que é uma fada ferro, né. Fiquei tão paranoica, né, com isso, né, que qualquer entonação diferente que percebo no som do jogo, já acho que tem uma música escondida por causa disso. Quando você consegue fadas ferro, né, fada ferro, sei lá como fala, né, um ícone de sininho, né, vai aparecer no teu inventário, né, e ao clicar nele, né, tu vai se deparar com umas meio que peças de teatro, né, interpretadas pelos próprios personagens do game, né. Durante as encenações, né, vão aparecer algumas perguntinhas para tu responder, né, e pelas respostas que tu escolher, vai se saber quantos KW, né, tu poderá obter para a música, né. O já falados KWs, né, nada mais são do que parâmetros, né, de compatibilidade que a música vai ter com o tema pedido para o concurso, né. Cada música pode obter no máximo uns 2 KWs. E já vou avisando, né, que é melhor tu escolher a música que tiver esses 2 KWs da próxima vez, hein. Nossa protagonista tem ao todo uns 3 parâmetros que influenciam no desempenho dela, né. Esses parâmetros são BP, né, que é Brave Point, né,
que são os pontos que você obtém quando se apresenta para o público, né, no geral, né, podendo ser trocados por presentes e itens nas diversas lojinhas das fadas marqueteiras, né, que existem pelo mapa. Técnica, né, obtido quando você pratica, né, mesmo. Ao tocar algumas músicas, né, você aprende técnicas novas no teu violino mágico, né. E algumas músicas necessitam, né, de certas técnicas para serem tocadas, né. E por último, temos o parâmetro de performance, né, onde você aprende a se expressar, né, e amadurece essas expressões nas músicas, né, dos gêneros existentes do jogo e tal, né. Sabendo dessa porrada de regras, está na hora de escolher uma boa música para apresentar na competição, certo? Sim, certíssimo. Saia por aí com seu violino cheatado, aterrorizando geral com teu som. No começo a protagonista vai tocar tudo desafinado e tal, mas depois ela vai pegando o jeito. Então utilize bem o tempo treinando a música e tal, já que o tempo aqui é deveras escasso, visto que o jogo possui um relógio, né? Domingos e sábados são mais de boas, né, de se treinar, já que a protagonista tá de folga, né? Ela não tem aula nesses dias, então ela tem bastante tempo para treinar, né? E então é só arrasar nas performances durante as etapas, né, da competição, né? Que ao todo, pelo que eu vi aqui, acho que são umas 4, como se fala, eliminares, né, no caso aí. Quem ficar em primeiro em 2 dessas é o vencedor da competição, no caso, né? Eu confesso que eu nunca consegui ganhar nenhuma das etapas da competição. Eu sempre perco para os personagens do game, né? Minha maior posição foi ficar em segundo lugar uma vez. Perdi para o Tsukimori. Então eu nunca consegui o final canônico do jogo, né? E nem tão somente um dos finais românticos e de amizade, né? No caso das Rota das Meninas do jogo, né? Pois eles exigem níveis absurdos de intimidade e status, né? Que nem Tokimeki Memorial Girl Side, né, mais ou menos. E tu precisa de uma bola de cristal pra saber onde, como e quando vão acontecer os eventos de romance do jogo, né? É muita sacanagem. Ainda bem que arrumaram nos jogos posteriores. Então, não posso falar muita coisa sobre como é zerar o jogo e tal, né? Perdão aí, né? Mas o que eu posso falar pra vocês é que esse jogo é bem divertido, né? E dinâmico, na minha opinião, né? E ainda bem educativo, né? Já que tu aprende bastante sobre música no geral, né? E bem suave de jogar, né? E é um jogo bem feito, né? E belíssimo, né? Já que as artes foram feitas pela boa artista Yuki Kuri, né? E eu, particularmente, né, sou apaixonada pelos uniformes que ela cria. Meu Deus, eu usaria de boa todos os uniformes que ela cria para os personagens desse jogo, né? Fora que as músicas, né, compostas por Masako Otsuka, né, e a dublagem do jogo são perfeitas ao meu ver, né. Fica um bom tempo só apreciando a sonoplastia do jogo, né. Ainda mais misturado com as músicas clássicas, né. Enfim, eu posso dizer que esse é um dos poucos jogos, né, que eu jogo com o intuito de me divertir mesmo, né, e tal, né. Já que é difícil eu ganhar, né, o negócio aí, né. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, né, e tenham entendido mais ou menos as mecânicas do jogo e tal, né, visto que até hoje eu boio, né, um pouco nas estratégias e tal, né, mas um dia ainda quero zerar certo com o final certo ainda, né. Fiquem com Deus e até a próxima aí, galera.